A escala 5x2 está vindo aí e cada vez mais as empresas vão começar a aderir esse modelo de escala. E você está preparado para conseguir introduzir essa escala dentro do teu negócio? Muitas pessoas falam que as empresas vão quebrar, os preços vão aumentar, e eu quero colocar aqui alguns pontos de reflexão para que você consiga também refletir junto comigo e entender o que isso vai impactar na prática. Se você quer saber sobre o que a escala 5x2 impacta no teu negócio e como que você pode aplicar ela começando a partir de agora, fica comigo até o final que eu vou passar aqui todos os segredos, tudo que a gente colocou em prática aqui no nosso supermercado para que você também possa introduzir aí na tua loja. Fechou? Então bora pro vídeo. Pessoal, então assim, a escala 5x2 é uma lei que está sendo, provavelmente vai ser aprovada, né? Já passou pela Câmara e a gente também não sabe qual é o tempo, quais são as emendas que vão ser colocadas dentro desse projeto, mas o que de fato acontece é que existe uma pressão popular em querer acabar com essa escala 6x1. E o que isso gera de impacto dentro dos negócios? É que através de uma lei, eles querem obrigar você a trabalhar menos. Então, basicamente, essa é a lei, tá? Para quem é empresário, muda muita coisa, porque quando você tem uma escala 6x1, você tem uma jornada de trabalho, né? E uma organização de trabalho diferente, tá? Aqui para nós estamos com 4 lojas dentro do sul, né? Do Rio Grande do Sul, nós estamos em 4 cidades diferentes. Porto Alegre, Viamão, Alvorada. Então, perdão, são 3 cidades diferentes. E aí, o que isso impacta, né? Hoje, basicamente, nossos colaboradores trabalham 44 horas semanais durante 6 dias e folgando 1. E a partir do momento que entrar a escala 5x2, eles vão ter que trabalhar as mesmas 44 horas semanais, porém em 5 dias diferentes. Isso é o principal impacto para nós hoje. Então, você precisa entender que existe um cenário hoje e existe um cenário após a aprovação dessa lei da escala 5x2. Tá? Então, a lei de hoje garante que o colaborador possa trabalhar 44 horas semanais e também que você possa fazer a 6x1. Mas, o que você não sabe ou talvez não entenda é que essa escala 5x2 você já pode aplicar dentro do seu supermercado nas leis que vigoram hoje. E foi isso que a gente fez. Por que a gente acabou optando por antecipar essa lei da escala 5x2? Porque, primeiro passo, quando você antecipa, você controla a narrativa. E esse é um dos principais pontos muito importantes para você. Porque quando você coloca algo sobre estou cumprindo apenas porque é uma lei, existe um impacto. Quando você fala assim, estou saindo na frente, sou o pioneiro, eu estou aderindo porque nós queremos e pensamos nos nossos colaboradores. São um outro tipo de narrativa que você gera um impacto muito maior. Então foi isso que a gente fez. Nós tornamos a escala 5x2 dentro do modelo que existe hoje, trabalhando 44 horas semanais. Porém, o projeto de lei quer transformar essas 44 horas semanais em 40 horas semanais e obrigando o colaborador a folgar 2 dias na semana. Esse vai ser um impacto muito maior do que a gente está fazendo aqui hoje. Para vocês terem uma ideia, apenas essa transição de 6x1 para 5x2, trabalhando as mesmas 44 horas semanais, nós tivemos um custo mais ou menos de 10 a 15% a mais na folha de pagamento. Então nós tivemos que contratar 10% a mais. Então nós temos aqui uma média de 270 funcionários, nós tivemos que contratar mais 10 a 15%, nós beiramos ali os 300 colaboradores. Então esse foi um aumento significativo no nosso quadro de colaboradores. Porém, o que a gente pensa e projeta para o futuro é que se continuar nessa escala 44 horas semanais, nós vamos conseguir reduzir a quantidade de hora extra, porque os colaboradores, quando estão na escala 6x1, normalmente eles trabalham mais cansados, então a tendência é faltar mais, e aí faltando mais, nós temos que repor essa falta com alguém. Como que a gente faz? Normalmente a gente paga hora extra para que outra pessoa cubra essa falta
e você, consequentemente, acaba pagando mais hora extra. Então, nossa tendência é contratar mais, porém, você diminui a quantidade de hora extra. A partir do momento que você começar a fazer a escala, a jornada em 40 horas semanais, esse sim vai gerar um impacto muito maior do que a gente está imaginando. Porque daí, muitas pessoas, né, especialistas falam que os produtos do supermercado vão ter que subir pelo menos 2% a mais para que você consiga recuperar esse custo que você vai ter. Então, o supermercado vai precisar repassar. Só que uma das coisas que o dono de supermercado precisa entender é que, cara, existem várias mudanças no cenário atual econômico e você precisa ficar antenado, porque uma das coisas é o ajuste, né, da reforma tributária. Então, pessoas que não consideram o imposto no produto tá muito correndo o risco de quebrar. Isso de fato tem acontecido e eu tenho visto muito isso. Por exemplo, o dono do supermercado era acostumado a pegar o custo de compra, colocar uma margem em cima e precificar o produto. Só que quando ele faz isso, imagina que na reforma tributária, um produto ele era ST, não tinha imposto na saída. Então você pagava R$2 e não pagava ICMS na saída. A partir da reforma tributária, ele saiu de ST e se tornou tributado. Ou seja, você pode estar pagando os mesmos R$2 que você pagava anteriormente, só que agora você tem um ICMS na saída. Se você estiver precificando da mesma maneira que você precificava antes, você vai estar reduzindo pelo menos de 3 a 4% na sua margem direta. E isso é um impacto muito grande. E se a gente estiver falando em mais 2% que seja na tua margem final, porque você vai ter que reduzir a jornada de trabalho, ter que contratar mais pessoas, a gente está falando aí de quase 4, 5% no final do mês. Muitas das vezes a tua empresa, o seu supermercado, não deixa 5% de lucro. E aí você vai começar a trabalhar no prejuízo, vai começar a trabalhar e não ver dinheiro. Então você precisa tomar muito cuidado com a precificação. Você consegue repassar parte desse trabalho também ajustando a tua operação. Ah, mas como assim, Emerson? Você pode repassar esse valor de contratar mais, primeiro, gerando mais venda, trazendo mais clientes, e quando você trouxer mais cliente, você precisa melhorar a operação, abastecendo melhor, expondo a mercadoria melhor, fazendo ações com seus fornecedores, então explorando mais as negociações financeiras com seu fornecedor. Então trabalhar trade marketing, trabalhar ações dentro da loja, trabalhar ações de marketing no Instagram, nas redes sociais. Então são formas de você conseguir melhorar os resultados e se preocupar com o que você joga fora, com os desperdícios, de fato, com a produtividade do seu time. Muitas das vezes você não olha para esses detalhes pequenos e aí, no acumulado, você está jogando o produto fora e não está percebendo, vencendo o produto na área de venda, produtos não expostos, não estando com a precificação correta. Então você vai eliminando esses pontos que vai minando a tua margem. Dessa forma, você consegue recuperar parte dessa contratação que você vai ter que fazer a mais e aí sim você vai equilibrando as contas. Então, a escala 5x2 afeta diretamente o supermercado? Sim, afeta diretamente. Porém, você precisa entender que não é só você repassar diretamente esse aumento de custo. É você tentar eliminar onde que você tinha desperdícios para talvez recuperar esse aumento. E é isso que a gente tem tentado olhar aqui, através de treinamentos, através de ferramentas, né, tecnologias, inteligência artificial, isso ajuda demais. Mas a escala, ela é um negócio complexo que, de fato, você conseguir montar o time, você montar cenários e conseguir cobrir os horários, principalmente de picos de vendas, não é tão simples. Ah, mas como que a gente fez aqui? Eu vou te dar uma dica, essa dica é de ouro, para você que ficou até o final, como que nós fizemos aqui para conseguir montar uma escala 5x2 dentro de um supermercado. A primeira coisa que nós fizemos foi o seguinte: eu fiz um mapeamento dos dias da semana e entendi quais os dias que eu precisava de mais pessoas e os dias que eu precisava de menos pessoas. Então, por exemplo, nós aqui temos as terça-feiras
que são as terça-feiras de horti, que são muito fortes de venda. Nós temos as sextas-feiras, né, que são sextas-feiras início de final de semana, e o sábado é muito forte para nós aqui também. Então, eu entendi que dentro desses dias eu preciso de mais pessoas. Ok. Só que dentro desses dias, quais os horários que eu preciso de mais pessoas? É no fechamento? É na abertura? É no meio do dia? Eu preciso entender esse volume. E para cada período de pico de horário por semana, eu defini quantas pessoas eu precisava ter naqueles picos de horário. E depois, através de uma inteligência artificial, nós colocamos para que ela sugerisse as quantidades nos demais dias. Então, por exemplo, na segunda-feira eu preciso no mínimo de 2 operadores na abertura e 4 no fechamento, por exemplo. Nas terça-feiras, que são dias mais movimentados, eu preciso de 4 pessoas na abertura e 5 no fechamento. Enfim, você vai colocar esse cenário e o próprio IA pode te sugerir quantas pessoas você precisa ter no quadro. Ou você pode colocar assim, olha, eu tenho essa quantidade no quadro. Para montar a escala 5x2, atendendo esses critérios durante a semana, é possível eu operar? E ela vai te dar se é possível ou não. E ela vai te dar a sugestão. Olha, baseado nesse cenário atual, é possível ou não é possível? Você tem que contratar mais, você tem que contratar 2, 3, 4, ele vai te sugerir. E aí você consegue fazer essa análise. Foi isso que nós fizemos aqui. Nós nos baseamos nos horários de pico, cenário atual, a IA analisou, jogou a sugestão do quanto a gente teria que contratar e nós montamos o quadro baseado no que ela sugeriu. E aí sim a gente conseguiu contratar pessoas, fazer uma divulgação. Tanto é que a gente fez a divulgação antecipada. Então nós antecipamos 20 dias de divulgação para conseguir montar um quadro, para a partir desse quadro eu aplicar a escala 5x2. Então, isso aconteceu aqui com as 44 horas semanais. Quando entrar as 40 horas semanais, de fato, a gente vai ter que aumentar um pouco mais. Porém, nós já vamos estar adaptados com o quadro ideal. A gente já vai entender quantas pessoas eu vou precisar ter, eu já vou entender a forma de montar quadro, a forma de montar escala, e o meu time já vai estar aderido à escala 5x2. E eu saí na frente, porque nós aplicamos essa escala e saímos na frente divulgando, falando que nós somos o pioneiro. Nós acabamos sendo, né, convidados para dar entrevista, convidados para fazer ações, porque de fato nós antecipamos e saímos na frente. Mas comenta aqui o que você achou desse vídeo, se você está aderindo à escala 5x2, se você ainda não aderiu, quais as dúvidas que você tem, e se você precisar de ajuda, coloca aqui nos comentários que o nosso time vai entrar em contato com você e vai ajudar você a montar essa escala 5x2 com todos os cenários aí blindados para que você de fato não falte pessoas nos horários de pico e que não tenha muitas pessoas a ponto de inchar a sua folha de pagamento e se tornar insustentável esse negócio. Agora, quero saber o que você achou, coloca aqui nos comentários também. E antes da gente encerrar, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas e espero você no próximo vídeo. Valeu!